A Federação Brasileira dos Bancos ajustou para baixo a previsão sobre a concessão de crédito em 2025. A mais recente projeção é de alta de 8,5%, percentual que é ligeiramente menor ao que havia sido projetado em dezembro, quando a expectativa era de um crescimento de 9% do crédito em 2025. O ajuste para baixo ocorreu em razão da inflação e dos juros mais altos, que acabam encarecendo o crédito. Um levantamento da Febraban feito com executivos de 21 dos principais bancos do país entre os dias 5 e 10 de fevereiro aponta ainda que a maioria dos entrevistados aposta na Selic acima de 14,25% este ano. Já a expectativa para a taxa de câmbio é de ligeira queda ao longo dos próximos meses, com o dólar atingindo R$ 5,95 no segundo semestre. Em relação à inflação, a principal aposta é do indicador na casa dos 5,5%. E a maioria dos banqueiros ouvidos também acredita em alta do PIB em torno de 2% este ano. Da Rádio 2, Milena Abreu. Salário mínimo deveria ser de R$ 7.156 no Brasil, quase 5 vezes o valor definido pelo governo. O cálculo referente ao mês de janeiro é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, e considera as despesas básicas de uma família com 4 pessoas, 2 adultos e 2 filhos, com moradia, comida, saúde, educação e lazer, entre outros direitos que estão previstos em lei. As contas foram feitas com base no preço da cesta básica. Uma compra completa no supermercado custava, em dezembro, R$ 851 em São Paulo, capital com o valor mais alto apurado pelo DIEESE. Já a cesta básica mais barata foi a de Aracaju, R$ 571. Na média, o brasileiro teve que trabalhar no mês passado quase 104 horas para ganhar o suficiente para fazer uma compra completa. Ou seja, mais de 2 semanas e meia, no caso de alguém com uma jornada de 8 horas por dia, de segunda a sexta. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Brasil é o país com mais vítimas de fake news no mundo. É o que revela um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento. Participaram do levantamento pouco mais de 40 mil pessoas em 21 países. Entre as nações, além do Brasil, estão Colômbia, Finlândia, Itália, Japão, Portugal e Estados Unidos. Para a pesquisa, os participantes interagiram com conteúdos verdadeiros e falsos em uma interface parecida com uma rede social. A Austrália foi o país que mais demonstrou habilidade em identificar falsos conteúdos, com quase 90% de sucesso nos questionários aplicados. De acordo com a OCDE, a percepção geral da pesquisa foi de que 60% das pessoas são capazes de diferenciar o que é informação verdadeira e falsa. No Brasil, essa média ficou em 54%. Entrevistados do Brasil, Colômbia e Estados Unidos mostraram uma tendência maior em acreditar em fake news. Além disso, 71% dos entrevistados apontaram a sátira como a linguagem mais fácil de ser identificada como notícia falsa. Porém, no Brasil, a dificuldade em identificar a sátira como mentira foi maior, com 57%. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Setor de franquias encerra 2024 com um faturamento 13% maior. Foram 273 bilhões de reais no país, indicam dados da Associação Brasileira do Setor, a ABF.
O cenário é consequência do aumento do consumo, puxado pela queda do desemprego e o aumento da renda da população. O segmento que mais cresceu no ano passado foi o de franquias de entretenimento e lazer, com avanço de 16%. Na sequência, vêm as de saúde, beleza e bem-estar e as de alimentação. As marcas com mais franquias no país no fechamento de 2024 eram em ordem Cacau Show, O Boticário e McDonald's. São opções com valores de investimento mais altos. O mercado, porém, oferece micro e até nano franquias com custo bem menor para quem quer abrir um negócio. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. 4 em cada 10 consumidores do país começaram 2025 com o nome sujo na praça. De acordo com o indicador de inadimplência da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil, 40,2% dos brasileiros estavam negativados em janeiro. Isso representa ao menos 68.830.000 consumidores. Em comparação com janeiro do ano passado, o percentual de inadimplentes é 2,8% maior. Já quando a comparação é com o mês imediatamente anterior, ou seja, dezembro de 2024, o número de devedores cresceu 1,6%. A maior parte das dívidas dos brasileiros, 66% do total, é com bancos. Na sequência, aparecem os atrasos relacionados a contas de água e luz e comércio. O levantamento revela também que o número de devedores com participação mais expressiva no Brasil está na faixa etária de 30 a 39 anos. Praticamente 24 de cada 100 inadimplentes têm esse perfil, num total de 17.030.000 pessoas registradas em cadastro de devedores. Significa que metade dos brasileiros desse grupo etário está negativada. Os dados do indicador de inadimplência mostram também que 3 em cada 10 consumidores tinham dívidas em janeiro de até R$ 500. 4 em cada 10 deviam entre R$ 1.000 e R$ 7.500. Da Rádio 2, Milena Abreu. Depois de dispararem e baterem recorde em 2024, vendas de veículos eletrificados abrem 2025 em alta. Em janeiro, foram quase 12.600 unidades de modelos totalmente elétricos ou híbridos, aqueles movidos a bateria e também a combustível. Alta de 4,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Em janeiro, esse tipo de veículo respondeu por 8% do total de unidades 0 km vendidas no país. A associação do setor calcula que estão em circulação no Brasil cerca de 410 mil modelos eletrificados. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade, na última terça-feira, 18 de fevereiro, o projeto de lei número 4.538/2021, conhecido como PL Custas Zero para a Advocacia. É que quando um cliente deixa de pagar o que um advogado cobrou para defender sua causa, os chamados honorários advocatícios, o profissional muitas vezes precisa entrar na justiça, abrir um processo contra o cliente para receber o pagamento. O principal problema nesses casos é que até então o advogado era obrigado a arcar com os custos do processo na justiça para cobrar o pagamento pelo serviço que ofereceu. O texto aprovado acaba com os custos nesse tipo de ação. De autoria da deputada federal Renata Abreu, do Podemos, o projeto de lei contou desde o começo com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, que esteve presente em todas as etapas de tramitação e realizou uma grande mobilização por sua aprovação, inclusive com um abaixo-assinado que teve a ampla adesão da advocacia paulista. Ao saber da aprovação da nova lei, o presidente da Seccional Paulista da OAB, Leonardo Sica, comemorou.
comemorou. Boa notícia para a advocacia, foi aprovado em caráter definitivo o projeto de lei de custa zero para a advocacia. As ações de cobrança de honorários vão ser isentas de custa para advogados e advogadas. Foi uma luta muito grande que a gente travou ano passado, várias idas a Brasília da presidente Patrícia, diversos presidentes de subseção, o sistema OAB se mobilizou para defender a advocacia e deu certo. Então, logo mais vai estar em prática custa zero para a advocacia. Sica também agradeceu o empenho dos parlamentares. Muito obrigado ao Congresso Nacional, à deputada Renata Abreu e todos os parlamentares que foram sensíveis a esse pleito tão importante que melhora o exercício, melhora a liberdade e independência dos advogados exercerem a nossa profissão. Como já tinha recebido o aval no Senado, o PL custa zero para a advocacia só depende de sanção presidencial para entrar em vigor. Da Rádio 2, Milena Abreu. Vendas nos supermercados encerram 2024 em alta. O aumento foi de 3,7% na comparação com o ano anterior. Os dados são da Associação Brasileira do Setor, a Abras. Para a entidade, fatores como a queda do desemprego e o crescimento da renda da população foram decisivos para o aumento das vendas, já que quando a população tem mais dinheiro para gastar, o supermercado costuma ser uma das primeiras opções. Além disso, também pesa a injeção de dinheiro na economia, por exemplo, com o pagamento do abono do PIS/PASEP e a liberação de lotes bilionários de restituições do imposto de renda, além de programas sociais. O crescimento ficou acima da projeção do setor para 2024, de uma alta de 2,5%. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907. Gestantes devem fazer suplementação de cálcio para prevenir a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. Essa é a nova orientação do Ministério da Saúde. Pré-eclâmpsia é uma doença que se caracteriza por hipertensão arterial e excesso de proteína na urina. Pode acontecer em qualquer gestante durante a segunda metade da gravidez ou até 6 meses após o parto. Quando a doença evolui, vira uma eclâmpsia e a grávida pode apresentar convulsões, o que é uma ameaça à vida dela e do bebê. Os sintomas que indicam um risco crescente de eclâmpsia incluem dor no lado superior direito do abdômen, dores de cabeça intensas e alteração no estado mental e na visão. A pré-eclâmpsia e a eclâmpsia são a maior causa de nascimentos prematuros e de morte materna e fetal. O novo protocolo, que recomenda a suplementação de cálcio, busca evitar essas mortes. O cálcio ajuda a regular o metabolismo, o que é importante para manter a pressão arterial em níveis normais. Vale lembrar que a suplementação de cálcio para as grávidas é uma orientação da Organização Mundial da Saúde desde 2011, mas até então aqui no Brasil valia apenas para gestantes com risco de desenvolver pré-eclâmpsia. O novo protocolo do Ministério da Saúde amplia a orientação para todas as gestantes. Lembrando que toda mulher grávida também deve fazer suplementação de ácido fólico e de ferro. Da Rádio 2, Milena Abreu. Sistema Único de Saúde vai passar a oferecer tratamento para câncer infantil. O medicamento é utilizado em pacientes com neuroblastoma. Esse é o terceiro tipo de câncer mais comum em crianças. Uma portaria do Ministério da Saúde detalha os prazos para disponibilização e oferta pelo Sistema Único de Saúde do medicamento. Uma portaria do Ministério da Saúde detalha os prazos para disponibilização e oferta pelo Sistema Único de Saúde. O remédio é indicado para pacientes que já têm a doença disseminada, ou seja, metástase. O medicamento é recomendado para pacientes considerados de alto risco depois de serem submetidos
a um determinado tipo de quimioterapia. De acordo com os especialistas, é uma medicação amplamente utilizada em pacientes nos Estados Unidos e na Europa e contribui para a sobrevida deles. Segundo os cientistas, no Brasil são registrados cerca de 500 casos da doença por ano. Os pacientes mais acometidos têm entre 2 e 3 anos de idade. A doença afeta a glândula suprarrenal, que fica acima dos rins. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Trabalhar por conta própria é o sonho de muitas pessoas. A liberdade e a autonomia de não precisar dar satisfações a um superior são os principais atrativos. Mas nem tudo são flores. O trabalho autônomo exige mais dedicação e, no geral, tem uma remuneração menor. É o que aponta estudo realizado pelo IBGE. De acordo com o órgão, a jornada média de trabalho formal no Brasil é de 39,1 horas semanais. Já quem trabalha por conta própria se dedica às atividades ao menos 6 horas a mais, com média de 45,3 horas semanais dedicadas ao ofício. Vale lembrar que, para o IBGE, o trabalhador autônomo é aquele que gerencia o próprio negócio, sozinho ou com sócios, sem empregados, mas podendo contar com a ajuda de familiares sem remuneração. A pesquisa também mostra que, apesar do maior tempo trabalhado, o rendimento do trabalhador por conta própria é menor. Dados do último trimestre de 2024 mostram que a renda média mensal do trabalhador brasileiro foi de R$ 3.215. No mesmo período, autônomos ganhavam também, em média, R$ 2.682. Ainda de acordo com dados do IBGE, o percentual da população ocupada no país trabalhando por conta própria nos últimos 3 meses do ano passado foi de 25,1%. A análise por unidade da federação revela que os maiores percentuais foram registrados em Rondônia, no Maranhão e no Amazonas. Já os menores no Distrito Federal, no Tocantins e no Mato Grosso do Sul. Da Rádio 2, Milena Abreu. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.